Boa noite, irmãos, graça e paz a todos, Deus abençoe. O tema do vídeo de hoje é super interessante. Quem conversou com Eva no Jardim do Éden? Foi quem? Você pararam para perguntar sobre isso? Será que foi a cobra mesmo que dialogou com a Eva? Vamos ver biblicamente o que a Bíblia diz, irmãos. A princípio vamos começar aqui com Gênesis 2, verso 17, Olha o que Deus falou, A partir do verso 15, E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Verso 16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Olha o verso 17, irmãos. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, irmãos, Deus deu uma ordem, depois ele criou Eva, tá bom, irmãos? A partir do verso 18. Mas Deus deu uma ordem ali para Adão, que servia para a mulher posteriormente, que o dia que comesses da árvore do bem e do mal, da ciência do bem e do mal, ele morreria, ele ou Eva. Então Deus no verso 17 é muito claro em falar, né? No dia em que delas comeres, certamente morrerás. Aí o que acontece? Vamos para Gênesis 3, porque aqui tem um contexto, por exemplo, da serpente falando com Eva. E Deus tinha falado, se você comer, Gênesis 2, verso 17, da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morrerás. Olha a astúcia da serpente, Mas aí que eu quero chegar nesse contexto. Será que foi a serpente mesmo que falou ali para Eva, ou ela só foi um instrumento usado? Gênesis 3, verso 1 a 4. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? E a serpente fez uma pergunta para Eva. Verso 2, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então, é o que Deus tinha mandado em Gênesis 2, verso 17. E Eva, ela confirmou ali para a serpente que o dia que comesse ou tocasse, morreria. E olha o verso 4, irmãos, Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, Olha o verso 5, Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, irmãos, aqui a serpente foi astuta. Falou, além de ela garantir a imortalidade ali para Eva, posteriormente para Adão também, ela falou que ainda ela seria como um Deus, sabendo o que é bem e o mal. Então, irmãos, aqui, se a gente for parar para analisar, Eva, ela teve a queda, Eva, Adão, né? Teve a queda, ainda bem que Jesus ofereceu o plano da redenção. Mas, irmãos, agora eu quero entrar nesse contexto, tá bom? Mas será que foi a própria serpente que falou com Eva, a cobra que teve essa ideia, ou teve alguém por trás? Vamos para Apocalipse. Apocalipse 12, verso 9, nos dá uma resposta muito clara, irmãos. Apocalipse 12, verso 9, porque realmente a serpente não fala, os bichos não falam, irmãos, né? Olha aqui Apocalipse 12, verso 9, né? Diz, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que tá falando que o grande dragão é a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Então, irmãos, aqui no verso 9 de Apocalipse 12, está falando que a antiga serpente é o Diabo e Satanás. O que aconteceu naquela cena ali com Eva?
Ali foi praticamente a primeira mediunidade, mediunidade da história da face da Terra. Ali, Satanás usou a serpente como instrumento dela para passar a mensagem dele, no caso, né? Querendo que o ser humano caísse em queda em transgressão. E isso aconteceu. Então, ainda bem que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. João 3, verso 16, Atos 4, verso 12, Romanos 10, versos 9 a 13, por aí vai, etc. Né? Então, irmãos, ali na verdade era o próprio diabo e Satanás. Então temos que tomar muito cuidado, tá, irmãos? A Bíblia proíbe conversas com mortos, como eu fiz no vídeo anterior, né? Deuteronômio 18, versos 11 a 14, Isaías 8, versos 19 e 20. A Bíblia proíbe conversas com mortos, né? Então, temos que tomar cuidado com essa prática, tá, irmãos? Então, ali, irmãos, biblicamente, quem era ali a serpente, claro que ela foi usada como instrumento de Satanás, era o próprio diabo e Satanás. E eu quero encerrar com o 2 Coríntios 11, verso 14, então a gente fala assim, não, mas eu consultei a minha mãe, meu pai, minha avó, teve um conforto, mas irmãos, olha o que Satanás faz, 2 Coríntios 11, verso 14, ó, nos dá um alerta. 2 Coríntios 11, verso 14, a Bíblia fala o quê? Ó? E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, irmãos, verso 15, não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras, né? Então, e verso 13 também, ó. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Então, irmãos, aqui está falando aqui até da questão dos falsos profetas e etc, né? Mas o verso 14, aqui fala que não é maravilha que o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz. Então, irmãos, é isso que na verdade Satanás fez ali na serpente, na cobra, né? Eva nem desconfiou que era Satanás ali, ela pensou que era a cobra que falava e ela não desconfiou. Então, na verdade, quem estava ali por trás da cobra era o diabo e Satanás. Quem conversou com Eva foi Satanás. Então, toma cuidado, irmãos, com essa coisa de conversar com morto, consultar pessoas que já morreram, negócio de... Esqueci o nome que falam que é agora me enrolei e não vou falar o nome porque senão eu vou errar, né? Por exemplo, que o médium lá tá falando que o morto tá falando que tá escrevendo, né? Pela Bíblia, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado porque a Bíblia não permite tais práticas, né? Então a gente percebe ali realmente que quem conversou com Eva foi o próprio Satanás. Usou a serpente, né? Como mediunidade. Tá bom, irmãos? Então ali, na verdade, a cobra só foi usada, mas quem falou mesmo com Eva foi o próprio Satanás. Tá bom? Um grande abraço a todos, Deus abençoe.